Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o Sr. Ministro e mais membros do Governo. O senhor há pouco falou na reestruturação do setor dos transportes, que é assim que tem designado o processo de encerramentos e privatizações, e depois disse, se não me percebi mal, em consonância com as autarquias e os trabalhadores e estruturas sindicais. Eu ouvi bem, Sr. Ministro. Então, a ver, as medidas que os senhores levaram a cabo são um desastre e só não foram um desastre muito maior porque as lutas dos utentes e dos trabalhadores e as autarquias na sua intervenção impediram que fosse mais longe. Mas o que fizeram e decidiram é desastroso, sem ligar nenhuma aos alertas das estruturas sindicais, das autarquias, dos técnicos, e isso ao contrário de tudo aquilo que tem estado aqui a afirmar nestas reuniões. 3 exemplos. O que se passa no metropolitano de Lisboa, e nomeadamente na linha verde, é um escândalo. As pessoas são transportadas como sardinhas em lata. Passam 3 carruagens, as circulações são em menor número, há passageiros que não conseguem entrar no metropolitano, estão na plataforma para entrar e não conseguem porque está cheio. Os passageiros, há pessoas que desmaiam e que se sentem mal, e que não aguentam e que saem porque não conseguem lá estar. É as tais 6 pessoas por metro quadrado da oferta calculada. E há inúmeras queixas dos utentes, inclusive aqui para a Assembleia da República. De certeza que não é só o PCP que tem recebido e-mails de cidadãos que protestam contra esta situação que está a acontecer. E há muitas pessoas que deixaram de andar no metropolitano de Lisboa. E, portanto, aquilo que os senhores pouparam nos tais custos operacionais estão a perder com menos receitas dos utentes que se vão embora. O senhor há pouco disse que vai a Cascais hoje à tarde. À parte da tarde vai ver umas empresas em Cascais. Eu sugiro, vá de comboio. E, se for observar em que estado se encontra o material circulante e as condições de falta de manutenção, com, inclusive, riscos que podem daí advir ao nível da própria segurança. A pergunta que nós fazemos é: à custa de quê que o Sr. gaba-se de poupar milhões em custos operacionais? Porque também estamos a falar deste tipo de custos operacionais, que não são feitos, ou que são cortados e diminuídos. É porque não vale a pena falar neste tipo de poupanças para depois perceber da pior maneira e pelas piores razões que o barato sai caro. E que o barato pode ser muito caro. E as vossas certezas são tão absolutas e tão inabaláveis que depois não ouvem ninguém, aliás até se recusam a receber e a responder aos pedidos de audiência das autarquias. No distrito de Setúbal, no meu distrito, em concelhos como Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Grândola, o comboio regional deixou de existir. As juntas de freguesia, e não só, mas as juntas de freguesia no seu conjunto pediram uma audiência no final de 2011 sobre isto. Até hoje. Estão à espera de resposta. Os senhores dizem que as pessoas têm transporte assegurado. Sabe como? Eu digo-lhe, o autocarro sai de Alvalade ao 6:45, chega às Ermidas e apanha o Alfa Pendular às 8h41, que chega ao Pinhal Novo às 9h22, depois tem o comboio suburbano que chega a Setúbal às 9h55, 3 horas e 10 minutos depois de sair de Alvalade, que fica a pouco mais de 100 km de distância. E assim voltamos ao tal tempo da década de 40 que os senhores aqui citaram, Portugal tinha as contas equilibradas e uma balança comercial que era uma maravilha. É quando a argumentação, inclusivamente no plano técnico, que os senhores invocam no dito e erradamente designado Plano Estratégico de Transportes, com uma argumentação técnica, inclusive é de custos por passageiro quilómetro, que depois é desmascarada na sua falsidade e na sua inconsistência, como aconteceu recentemente e está a acontecer com a linha do Oeste, então não há uma conclusão tirada sobre isso. Já é uma questão de política e de governação. A mesma política e governação que ignora as próprias autarquias que se dirigem ao governo para protestar contra as decisões que são tomadas e até pela forma como são tomadas. Os senhores falam, o senhor falou agora há pouco em reindustrializar o país, ao mesmo tempo que aponta para uma autêntica razia na manutenção ferroviária e na IMF. Não vale a pena falar na desindustrialização que houve quando ignora aquela que está a acontecer pelas vossas decisões. Fale das oficinas da Figueira da Foz, para falar da desindustrialização que houve. Fale das oficinas do Barreiro, da EMF, para falar de indústria. Não se trata da abertura da economia, trata-se da destruição da economia, Sr. Ministro. E sobre o discurso do Governo que não rasga contratos,
e do discurso do Estado que é pessoa de bem, para justificar o dinheiro entregue à Luz ao Ponte e às negociações com as concessionárias, há uma pergunta que eu lhe gostava de colocar, que é porque é que se esquecem dessa teoria toda quando se trata dos trabalhadores? Então o Estado já não é pessoa de bem nos contratos de trabalho? Não. Já rasga os contratos de trabalho Aí não pode. Desculpa a expressão, e rouba o subsídio de férias e de Natal aos trabalhadores? Dos setores que o senhor tutela? Que são empresas do setor empresarial do Estado? E o senhor, como patrão, como representante do acionista-Estado, rasga o contrato que se recusa a fazer com a Luz ao Ponte e com os outros e entrega dinheiro aos milhões para as concessionárias. Eu vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, sobre isto, há aqui uma dualidade de critérios sobre os contratos que os senhores emolduram e trazem nas palminhas para as concessionárias e que rasgam para os trabalhadores, inclusive com perdas para o Estado, como é o caso da redução remuneratória para os controladores de tráfego aéreo, em que o Estado português perde, porque recebe-se menos dinheiro por via da nave, quando se reduz nas remunerações aos controladores de tráfego aéreo. E então eu pergunto em que é que ficamos? Temos de terminar, Sr. Porquê é que está a rasgar estes contratos? É Temos de interessante terminar. que também haja uma explicação sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Começo eu, muito obrigado. Senhores membros do Governo, sobre industrialização ou desindustrialização, eu registro que isto até agora tem sido muito na base de discursos redondos e comentários genéricos. Vamos ao concreto, Sr. Ministro. Vamos lá falar da EMF. Vamos lá falar da manutenção da TAP. Vamos lá falar de setores que não se resolvem com o encerramento de serviços, com o encerramento de unidades e com preocupações que ficam no sentido de responder às preocupações das low cost, para arranjar um sítio onde eles aterrem com os aviões. O que nós precisamos é de desenvolver a capacidade produtiva, seja na manutenção ferroviária, seja na manutenção e engenharia da TAP, nomeadamente, e isso significa outras opções, não aquilo que tem vindo aqui a ser colocado nesta reunião. E a propósito de low cost, de facto foi em resposta a uma questão colocada por mim numa reunião anterior que a Sra. Secretária de Estado falou sobre a matéria, mas o que não nos disse na altura, nem nos disse agora, é que a averiguação fez ou vai fazer, por exemplo, acerca dos relatos de transporte de turistas para o aeroporto de Faro em voos subsidiados das tais low cost, que depois são levados de autocarro para o sul de Espanha para beneficiar do turismo espanhol. E a diversidade da oferta nas ligações aéreas é uma coisa muito boa. A gente não está a falar em fazer pulsão eletrónica para ninguém, mas o que se trata aqui é de garantir que a eficácia das medidas corresponde ao objetivo traçado. Não vale a pena estar a anunciar uma coisa e depois o resultado é outro. E já agora, quando o Governo está a pagar às low cost para concorrer contra a companhia aérea de bandeira, até atribuindo um terminal privativo no aeroporto, algo está muito errado quando fala da diversidade das ligações aéreas. Amsterdão, Copenhague, Bordeaux, Veneza, Astúrias, novas rotas, tudo que a TAP já tem há anos. E então, quando fala de exportações, pensem no primeiro exportador nacional e não vale a pena falar em compromissos de hubs de empresas que podem encerrar, como aconteceu com outras. Podem fechar a TAP e encerra tudo. Vai o hub, vai tudo. E, portanto, senhores membros do Governo, um pouco mais de realismo nessas profissões de fé que fazem quanto aos compromissos do futuro, quanto a empresas que só podem ser salvaguardadas e defendidas, mantendo-as na esfera pública, porque a TAP não anda a receber esse dinheiro que os senhores pagam às low cost. Muito obrigado.